Prosseguindo em nossos estudos, é bem interessante nós descrevermos o diagrama em blocos de uma fonte de tensão estabilizada. Lembrando que uma fonte de tensão é um circuito que vai, a partir da tensão alternada da rede que nós temos na casa da gente, fornecer uma tensão contínua e constante. Por exemplo, dos 220 volts alternados, fornecer 12 volts contínuos e constantes. Então, são circuitos que estão presentes aí na vida da gente, nas fontes que alimentam os notebooks, nos carregadores de energia dos celulares, numa infinidade de circuitos que suprem as necessidades de tensão que a gente tem, de tensão contínua e constante. Basicamente, o diagrama em blocos de uma fonte de tensão estabilizada é composto pelo transformador, que é o primeiro bloco, o retificador, que é o segundo bloco, o filtro, que pode ser indutivo ou capacitivo, que é o terceiro bloco, e o quarto bloco, que é o estabilizador. Então, como é que é o sinal de tensão em cada um desses blocos? A entrada da tensão no transformador é a energia que nós temos em casa, uma senoide, portanto. O transformador atuará sobre essa senoide no sentido de diminuir o valor de pico da senoide. Então, no transformador entra uma senoide com valor de pico alto, sairá uma senoide com valor de pico baixo. Porém, nos dois casos, nós temos sinais alternados senoidais. O retificador operará sobre a senoide que sai do transformador e oferecerá na saída um sinal contínuo e variável, como esse que está aqui, onde o cursor está passando. Percebam que ele fica todo acima do zero. Então, é um sinal contínuo e variável. Porém, a maior parte dos equipamentos necessitam de sinais contínuos e constantes. Então, nós precisamos ainda atuar sobre esse sinal que é contínuo e variável, no sentido de tirar essa variação dele e transformá-lo num sinal contínuo e constante. É para resolver este problema que tem os próximos dois blocos. O primeiro é o filtro. O filtro vai diminuir a ondulação do sinal V3 aqui, e na saída do filtro nós vamos ter alguma coisa parecida com V4, que já é um sinal que é contínuo e com uma certa variação, mas uma variação pequena. O último bloquinho que finalmente vai eliminar a variação do sinal é o estabilizador. Então, o estabilizador atuará sobre o sinal que sai do filtro no sentido de eliminar a ondulação. E na saída, então, do estabilizador, nós teremos um sinal contínuo e constante, que não varia com o passar do tempo. O estabilizador, nós vamos ver aqui, é feito com um tipo especial de diodo, chamado diodo Zener. Então, vamos agora estudar em detalhes esses blocos da nossa fonte de tensão. Na aula de hoje, vamos estudar os dois primeiros blocos. O transformador. O transformador ele é composto por um fio enrolado, que nós chamamos de enrolamento do primário, e outro fio enrolado que nós chamamos de um enrolamento do secundário. E esses fios são enrolados sobre um núcleo de material que pode ser ferro, de maneira a estabelecer um acoplamento magnético da entrada para a saída. Então, a tensão que nós aplicarmos no primário vai induzir uma tensão no secundário. Vamos chamar a tensão do primário de V1 e a do secundário de V2. A corrente que vai se estabelecer no primário de I1 e a corrente que vai se estabelecer no secundário de I2. Uma relação muito importante para o transformador é a tensão V1 dividido pela tensão V2. A gente chama essa relação de A, que também é chamada de relação de transformação. É muito interessante a gente entender que o número de voltinhas do primário, chamado de espiras, então se o primário tem N1 voltinhas, tem N1 espiras, e se o secundário tem N2 voltinhas, tem N2 espiras,
a relação entre as espiras do primário dividido pela relação das espiras do secundário também é igual à relação entre as tensões, a V1 sobre V2. Então, a gente precisa ter isso em mente, porque nos nossos projetinhos a gente vai ter que informar qual é a relação de transformação que o transformador deve ter. Quando nós resolvemos exemplos, vamos então entrar em maiores detalhes de como que é feito o dimensionamento do transformador. Os retificadores são circuitos que transformam tensão alternada em tensão contínua e variável. Normalmente, a tensão alternada que sai do secundário do transformador é transformada em tensão contínua e variável na saída do retificador. Então, retificar é transformar tensão alternada em tensão contínua. Existem 3 circuitos clássicos que fazem essa operação de retificação. O primeiro é chamado de retificador de meia onda e os outros 2 retificadores de onda completa. E aí, dentro desses 2, tem 2 tipos. O retificador de onda completa com derivação e o retificador de onda completa em ponte. Vamos estudar os 3 aqui. Vamos começar pelo retificador de meia onda. O retificador de meia onda é um circuito muito simples. Aqui está o nosso primeiro bloquinho. E aqui o segundo bloquinho é simplesmente um diodo. E aqui a carga. Então aqui no primário vai entrar uma senoide, no secundário vai sair uma senoide. E sobre a carga nós vamos ter um sinal contínuo, porém variável. Nós vamos analisar esse circuito considerando que o VI, onde está aqui, e que está desenhado aqui embaixo, é a tensão no secundário do transformador. Então, vejam, essa tensão aqui no secundário é uma tensão senoidal. Ela começa do zero, sobe até o valor de pico, Vp, desce para o zero, volta para menos Vp, volta para o zero. E aí se repete. Enquanto essa tensão está acima do zero, nós vamos ter o mais em cima e o menos embaixo. Quando ela vai abaixo do zero, nós vamos ter o mais embaixo e o menos em cima. Haverá uma inversão da polaridade. Esse pedacinho aqui, onde nós temos o mais, e que está acima do zero, é chamado de semiciclo positivo. E esse pedacinho aqui de semiciclo negativo. Um semiciclo positivo mais um semiciclo negativo completa um ciclo total da tensão. A partir desse ponto onde está o cursor, vem o segundo ciclo, a segunda repetição do sinal. Como é que se analisa um circuitinho com diodos? Nós vamos considerar 2 análises. Uma com o semiciclo positivo na entrada, ou seja, o mais em cima ou menos embaixo. E outra com o semiciclo negativo na entrada, o menos em cima e o mais embaixo. Então, vamos ver como é que fica. No semiciclo positivo, mais em cima, menos embaixo. Com o mais em cima, nós vamos ter o mais do circuito, esse mais do VI, no anodo do diodo. Portanto, ele vai conduzir e deixar sobre si aquela tensão de limiar, que é 0,6 volts para o diodo, por exemplo, de silício. Se nós fizermos a lei de Kirchhoff das tensões aqui, nós vamos descobrir que a tensão VO vai ser o VI menos o V-gama. E o V-gama é uma tensão muito pequena, é 0,6, por exemplo. Também a gente percebe que a corrente que passa pelo diodo é a própria corrente que passa na carga, IL. Então, nós temos que o VO vai ser o VI menos a tensão no diodo, onde a tensão no diodo é V-gama. Então, se eu quiser saber a corrente, basta dividir a tensão na carga pela resistência, V sobre R, dá a corrente. Na hora que nós formos fazer os exemplos, vocês vão ver como é que a gente usa essas fórmulas. A análise no semiciclo negativo, então, implica em inverter a polaridade na entrada. Agora o menos está em cima e o mais embaixo. Com o menos em cima, agora o menos fica no anodo do diodo, e o diodo fica reversamente polarizado e abre. Se o diodo abre, não tem corrente nesta malha aqui. Se não tem corrente passando sobre a resistência, a tensão VO é zero, porque R vezes zero vai dar 0 volts. Então, no semiciclo negativo, a tensão na saída é nula e a corrente é nula. E a tensão sobre o diodo é a própria tensão de entrada, só que é a parte negativa da tensão de entrada. Então, se nós fôssemos traçar agora os gráficos da tensão de saída e a tensão de entrada,
e as correntes e a tensão do diodo ficaria assim, ó. Aqui nós temos o VI, a tensão de entrada. A tensão de saída, quando nos semiciclos positivos da tensão de entrada o diodo conduz, então a tensão de entrada passa para a saída, está aqui. Quando o diodo está reversamente polarizado, o diodo abre e a tensão na carga fica zero. Então, na carga, que é esse gráfico aqui, o VO, ou eu tenho tensão positiva ou eu tenho zero, ou tensão positiva ou zero, e assim por diante. Então, vejam, na entrada a gente tem uma tensão alternada e na saída uma tensão contínua, só que variável. Como é que eu sei que essa aqui é uma tensão contínua? Porque ela está toda acima do zero. Então, o retificador recebe na entrada uma tensão alternada e oferece na saída uma tensão contínua e variável. E, nesse caso, somente a parte positiva da tensão de entrada passa para a saída. A parte negativa fica bloqueada. Durante a parte negativa da tensão de entrada, eu tenho a saída igual a zero. No diodo, quando o diodo conduz, que tem tensão na carga, a tensão sobre o diodo é nula. Quando ele não conduz, sobre ele fica a parte negativa da tensão de entrada. Percebam que a corrente na carga, que é igual à corrente no diodo, é igual à tensão na carga dividido por RL. Por quê? Pela lei de Ohm. I é igual a V sobre RL. Então, se eu pegar esse gráfico aqui e dividir ponto a ponto por RL, eu obtenho o gráfico de baixo. Então, essa aqui é a corrente na carga e também a corrente no diodo. Eu preciso conhecer algumas características dessa tensão aqui, ó, da tensão na saída. E as características e da corrente também. Então, essas características são dadas por essas fórmulas aqui. A corrente média na saída, a tensão média na saída vai ser V de pico sobre π, e a corrente média vai ser a tensão média dividido por RL. Então, a gente calcula por essa fórmula a tensão média e por essa fórmula a corrente média na saída, que é a corrente média também no diodo. No transformador, é muito importante que a gente informe a relação de transformação. Então, eu vou precisar saber da tensão eficaz no primário e a tensão eficaz do secundário. A gente vai conseguir calcular o V de pico no secundário, dividido por raiz de 2, vai dar o V eficaz no secundário. E o V eficaz do primário é a tensão da rede. Então, essa aqui é a relação de transformação que a gente vai informar para o transformador. E essa daqui é a potência que o transformador tem que fornecer para o circuito, que é basicamente a potência entregue à carga. V0 médio ao quadrado dividido por RL. Uma outra característica importante que nós temos que conhecer do diodo para esse circuito é a tensão de pico inversa, a máxima tensão reversa a qual o diodo está submetido, porque a gente já viu que o diodo não pode ter uma tensão reversa maior em módulo do que a tensão de breakdown, senão ele queima. Então, nós temos que conhecer qual é a máxima tensão reversa. Isso sai do gráfico. A gente olha aqui para o gráfico e vê que a máxima, aqui no gráfico da tensão no diodo pelo tempo, ó, a máxima tensão reversa, que é esse valor negativo aqui, é o próprio V de pico. Então, se nós conhecermos o V de pico, a gente já tem a máxima tensão reversa. Então, agora vamos resolver esse exemplo para a gente fixar esses conceitos. O problema pede o seguinte: projetar um RMO que alimente uma carga de 100 ohms com uma tensão média de 10 volts, a partir da tensão da rede, de 220 volts, 60 Hz. Desenhe as formas de onda das tensões na entrada do retificador e na carga. Um problema como este, quando fala projetar, implica em desenhar o circuito e dimensionar os componentes. Para tal, eu já dispus aqui das fórmulas que nós vamos utilizar, que estão lá na apostila, e também já do sistema de eixos para nós fazermos a segunda parte, que são os desenhos das formas de onda. Então, o RMO é um circuito composto por um transformador com um só diodo que vai alimentar um resistor, uma carga. Nós teremos uma carga RL de 100 ohms, que necessita de uma tensão média 1 VODC, desculpem, de 10 volts, é dado do problema.
a partir dos 220 volts 60 Hz alternados da rede de energia. Então nós temos que dimensionar o transformador e o diodo. O transformador, para o seu completo dimensionamento, nós temos que informar a relação de transformação, o número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário e a potência que ele terá que fornecer para o circuito. Então, para que nós conheçamos a relação de transformação, nós precisamos conhecer a tensão no primário e tensão no secundário. Nós já temos a tensão eficaz do primário, que é 220 volts, então temos que encontrar a tensão eficaz do secundário. Isso sai por esta fórmula aqui. O problema deu V0 médio igual a V de pico sobre π. O V de pico é a tensão máxima no secundário. Se eu encontro V de pico e divido por raiz de 2, então eu vou ter o valor eficaz no secundário. Então vamos ver. V0 médio é igual a V de pico sobre π. Portanto, o V0 médio, que é o V0 DC, foi dado, é 10. 10 igual a V de pico sobre π. O π passa para o outro lado multiplicando, então vai ficar V de pico igual a 31,42 volts. Então é o V de pico aqui no secundário, mas eu quero saber o V eficaz para poder comparar com o V eficaz do primário. Então o V eficaz para senoide nós já conhecemos que é o V de pico dividido pela raiz de 2, portanto 31,42 pela raiz de 2. Então esse V eficaz é aproximadamente 22 volts. De forma que a relação de transformação do transformador será de 220 volts no primário para 22 volts no secundário, volts eficazes. Eu só posso comparar eficaz com eficaz. Isso significa que para cada 220 espiras do primário eu tenho que ter 22 no secundário. Outra questão em relação ao transformador é a sua potência. A potência no transformador é a própria potência na carga, porque o transformador vai fornecer potência para tudo que está no seu secundário. Mas a potência que o diodo dissipa é muito pequena frente à potência na carga, de forma que nós podemos fazer uma aproximação de que a potência do transformador é a própria potência na carga, que é V0 DC ao quadrado sobre RL, ou V0 médio ao quadrado sobre RL. V0 DC e V0 médio é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai ficar 10 ao quadrado sobre 100. Portanto, 10 ao quadrado é 100, 100 sobre 100 é igual a 1 watt. Então, esse transformador, que já está totalmente caracterizado, tem uma relação de transformação de 220 para 22 e uma potência de 1 watt. Agora, vamos ver o diodo. Dimensionar o diodo significa dimensionar três coisas: a tensão de pico inversa, a corrente média e a corrente máxima. Lá da teoria, vimos que a tensão de pico inversa, nesse caso é o próprio Vp, que nós encontramos aqui, 31,42 volts. O ID médio, a corrente média no diodo, é a própria corrente na carga, I0 DC ou I0 médio, que a gente sabe que é V0 médio sobre RL. V0 médio sobre RL. Portanto, 10 sobre 100. 10 sobre 100. Que é 0,1 amperes ou 100 miliamperes, é a mesma coisa. Finalmente, o ID máximo, que vimos também lá na teoria, que é V de pico sobre RL, está na apostila. Portanto, V de pico 31,42 sobre 100, que vai dar 0,3142 amperes ou 314,2 miliamperes. Então aqui temos os diodos completamente dimensionados. Então o transformador e diodo já estão dimensionados. Então está pronto, o projeto está pronto. A segunda parte, desenha as formas de onda na entrada do retificador e na carga, ou seja, a entrada do retificador é aqui, vamos chamar isso aqui de VI de T.
e a saída é aqui. Vamos chamar isso aqui de VO de T. Então, que forma de onda eu tenho aqui na saída e que forma de onda eu tenho aqui? Aqui é 10 volts, é médio, mas na verdade é uma forma de onda que nós vimos na teoria, que é uma contínua e variável. E aqui é uma tensão alternada. Na entrada é uma senoide. Com qual valor de pico? Já encontramos 31,42. Então, se a gente vê aqui que o VI de T em volts tem V de pico de 31,42, significa que em torno do zero ele vai até mais 31,42 e até menos 31,42. Então, podemos aqui mais ou menos traçar o gráfico de uma senoide, que seria a tensão de entrada. No eixo dos tempos, vamos fazer em milissegundos. A gente sabe que um período da onda é igual a 1 sobre a frequência. Qual é a frequência? 60 Hz. 1 sobre 60, vamos dizer que é aproximadamente 17 milissegundos. Um período é o tempo necessário para a onda completar um desenho. Ela começa aqui e reinicia aqui. Então, um período é daqui até aqui. Então, se aqui é 0 segundos, aqui vai ser 17. Aqui vai ser 34. Então pronto, aqui já está o nosso VI totalmente caracterizado. Vimos na teoria que o VO de T, quando nós estamos no semiciclo positivo, passa para o VO a própria tensão da entrada. Quando nós estamos no semiciclo negativo, para o RMO, a saída fica zerada. Então aqui vou repetir os mesmos valores, 0 e 31,42. E aqui também os mesmos valores, 17 e 34. Então percebam que aqui entra uma onda senoidal aqui no retificador e sai uma onda retificada em meia onda. Passa o semiciclo positivo para a saída, mas no semiciclo negativo fica zerado. Então este foi o nosso primeiro exemplo aí. Nós de fato vamos fazer um exemplo com o RO CT e com ROCP, que são outros dois circuitos retificadores, que vai fazer a mesma coisa que este. E no final nós vamos comparar os três, executando a mesma função. Qual será dos três que vale mais a pena a gente usar? O retificador de meia onda é um circuito simples, mas ele tem o inconveniente de desperdiçar a metade da energia, porque ele só deixa passar para a saída metade da energia disponível na entrada. Por isso ele é chamado de meia onda. Um circuito que resolve esse problema é esse aqui, chamado circuito retificador de onda completa com derivação central, ROCT. Vejam que aqui nós temos um transformador, em cujo secundário há uma derivação bem no centro. Se nós ligarmos um diodo em uma das extremidades do enrolamento do secundário e outro em outra, e interconectarmos os dois catodos desses diodos e levarmos isso para a carga, então nós temos o circuito retificador de onda completa com derivação central. Como é que ele funciona? No semiciclo positivo, em que o mais está em cima e menos embaixo, o mais em cima e menos embaixo, o diodo de cima conduz e o de baixo não. Então a gente vê que esse VI aqui, ele fica em paralelo com a carga, porque o mais está aqui e o menos da carga é o terra e o menos desse VI é o terra também. Então tudo que acontece para esse VI vai acontecer para a carga. Esse VI aqui fica fora da jogada porque o diodo 2 está aberto. No semiciclo negativo, agora acontece o contrário. Invertem-se as polaridades da tensão de entrada, então o diodo que conduzia antes agora não conduz, e o que não conduzia agora conduz. Mas vejam, invertemos a polaridade das tensões na entrada, só que o mais aqui da entrada vai para a saída por este caminho onde o cursor está passando e fica aqui em cima. Então, apesar de nós termos invertido a polaridade da tensão na entrada, na saída vai aparecer um pulso de tensão positivo, que é igual ao pulso negativo da tensão na entrada. Então, o que esse circuito fez? Pegou o pulso negativo da entrada, transformou em positivo e ofereceu na saída. Aqui nós temos as fórmulas, que a gente vai ver como usa direitinho quando for fazer o exemplo. E aqui as formas de onda. Então, vamos ver como é que ficam essas formas de onda, né? Vejam,
Aqui nós temos a tensão de entrada e na saída a parte positiva da tensão de entrada passa para a saída e a parte negativa é transformada em positiva e jogada na saída. Então vejam, a saída agora tem sempre tensão, tem tensão, tem tensão, tem tensão. Quando comparado com o retificador de meia onda, que tinha tensão e era zero, tinha tensão e era zero. Então esse circuito está jogando mais tensão para a saída do que o circuito anterior, por isso ele é um circuito melhor do que o anterior. Também aqui houve uma retificação, vejam, aqui nós tínhamos uma tensão alternada, agora nós temos uma tensão contínua e variável. Aqui estão as fórmulas para esse circuito e que nós vamos aprender a utilizar melhor fazendo um exemplo, que é este exemplo que está aí. Agora nós temos aqui projetar um ROCT, um retificador de onda completa com derivação central, que alimente uma carga de 100 ohms com 10 volts a partir da tensão da rede de 220 volts 60 Hz. Percebam que é o mesmo problema que nós fizemos para o RMO, só que agora muda o circuito. Então vamos iniciar desenhando o circuito. O ROCT nós vimos na teoria que prevê uma derivação central que é aterrada. Ele tem dois diodos assim posicionados, cujos catodos são interligados, e dos catodos então vai para a resistência de carga. Então aqui temos o RL de 100 ohms, com um VO médio de 10 volts, e aqui na entrada a tensão da rede 220 volts 60 Hz. Então vamos iniciar com o transformador. O transformador é o mesmo procedimento do outro. Vamos calcular o V de pico, que será o V de pico neste enrolamento ou neste enrolamento. Então, o V0 médio é igual a 2 vezes V de pico sobre π. Portanto, 10, que é o V0 médio, é igual a 2 vezes V de pico sobre π. Se nós isolarmos o V de pico aqui, vamos encontrar um valor de 15,71 volts. Esse aqui é valor de pico, esse aqui é valor eficaz, então nós temos que encontrar o valor eficaz. Vejam que o procedimento é igualzinho do problema anterior, V de pico sobre a raiz de 2, portanto, 15,71 pela raiz de 2. Isso aqui vai dar um V eficaz de aproximadamente 11 volts. Isso significa que a relação de transformação para o transformador a ser usado nesse projeto tem que ter 220 espiras no primário para 11 espiras 0,11. Significa o quê? Que é 11 espiras nesse enrolamento e 11 espiras neste. 11 e 11. E o meio é 0 para dizer que tem uma derivação aterrando o transformador. E a potência desse transformador é a mesma do anterior, 1 watt, porque é 1 watt que vai dar a potência aqui na carga. O cálculo é igual ao do problema anterior. Agora para os diodos. Então, o TPI nesse caso aí, está lá na teoria, a partir da análise dos gráficos, é 2 vezes V de pico. Portanto, 2 vezes 15,71. Então, o TPI vai dar igual a 31,42 volts. Outro dado importante para o diodo é o ID médio. O ID médio, nesse caso aqui, vai ser I0 médio por 2. Por que é I0 médio por 2? É a corrente média por 2, porque como tem dois diodos, a corrente que vai para a carga se divide a metade em cada diodo. Então, em cada diodo eu vou ter a corrente na carga dividido por 2. O I0 médio, ou a corrente de saída média, é V0 médio por RL, como nós já calculamos no problema anterior. Portanto, 10 sobre 100, que vai dar 100 miliamperes. E aí, então, voltando para essa equação,
100 dividido por 2 vai dar 50 miliamperes. Então, cada diodo aqui vai conduzir 50 miliamperes e na carga nós teremos 100 miliamperes. O ID máximo é V de pico por RL. Portanto, 15,71 sobre 100, ou 0,1571 amperes, ou 157,1 miliamperes. Então, com isso, nós já dimensionamos completamente o nosso circuito. O transformador vai ter uma relação de transformação 220 para 11,011 e a potência de 1 watt. E os dois diodos, um TPI de 31,42, uma corrente média de 50 mA e uma corrente máxima de 157,1 mA. O TPI é importante porque nós não podemos conectar diodos nesse circuito cuja tensão de breakdown seja menor do que 31,42, senão a gente queima o diodo. Novamente aqui a tensão de entrada é a mesma, é só a gente dizer, é uma senoide. Só que aqui tem uma diferença, o valor de pico aqui é menor do que a anterior. Então aqui, ó, se aqui for volts e aqui volts, aqui vai ser entre 0 e 15,71 ou menos 15,71. E aqui então vamos ter uma senoide mais ou menos assim. Como esse aqui é um retificador de onda completa, na saída eu vou ter tensão, um pulso de tensão em cada semiciclo da entrada. E vai até 15,71. Vejam, esse circuito ele pega o semiciclo positivo e joga na saída. O semiciclo negativo ele inverte a polaridade e joga na saída. Então, para esse circuito, eu vou ter tensão em todos os semiciclos. Ao contrário do anterior, que só tinha tensão no semiciclo e zero, tensão e zero. Então, nesse sentido, esse circuito aqui entrega mais energia para a carga do que o circuito anterior. Aqui também, como a frequência é a mesma, nós vamos graduar o eixo dos tempos aqui em 17 e 34 milissegundos. Então, aqui é 17 e aqui é 34. E aqui tem um aspecto importante. O desenho aqui começa a se repetir a partir deste ponto. Portanto, a partir de 8,5 milissegundos, o desenho começa a se repetir. Então, o período aqui, nesse caso, é a metade do período aqui. Lembrando que o período é o tempo necessário para a onda completar um desenho. Então, se a frequência aqui é 60 Hz e aqui o período caiu a metade, na saída a frequência será 120 Hz. Então, o VO de T, nesse caso aqui, tem uma frequência de 120 Hz. E nesse caso aqui, o VI de T é 60 Hz. Perceba que no RMO, tanto o VI quanto o VO tinham 60 Hz. Aqui, por causa da forma de onda da saída, a frequência na saída é o dobro da frequência na entrada. O terceiro circuito, que faz a retificação, ou seja, a transformação de uma tensão alternada em uma tensão contínua e variável, é o retificador de onda completa em ponte. As formas de onda para esse retificador são as mesmas do retificador de onda completa com derivação central. A diferença principal é que o transformador aqui é um transformador comum, não tem uma derivação. Porém, ele tem um arranjo de 4 diodos chamado de ponte. Como é que isso funciona? Então, vamos analisar o semiciclo positivo, com mais em cima e o menos embaixo. Então, com mais em cima e o menos embaixo, o diodo 1 e o diodo 3 vão conduzir. Então, esse mais que está aqui vai para a carga por esse caminho, por onde eu estou passando com o cursor, e esse menos que está aqui vai para a carga. Então, a parte positiva da tensão de entrada se estabelece na carga. Quando a gente inverte a polaridade da tensão na entrada, os dois diodos que estavam conduzindo não conduzirão mais. Quem vai conduzir agora é outro par de diodos. E vamos ver como é que fica a tensão que vai para a carga. Este mais que está aqui embaixo, por este caminho aqui, agora vai para a carga e fica com
um sinal de mais em cima na carga. Este menos que agora está em cima, por esse caminho, vem para cá e fica embaixo na carga. Então, se a gente comparar a figura anterior, com o mais em cima e menos embaixo na entrada, eu tenho mais em cima e menos embaixo na carga. E essa figura aqui, com o menos em cima e mais embaixo na entrada, portanto, uma inversão de polaridade na entrada, na saída não houve inversão de polaridade, o que significa que esse circuito é retificador. Então, novamente aqui, os sinais são iguais aos sinais que nós tínhamos no retificador de onda completa com derivação central. Aqui estão as fórmulas, aqui estão os sinais. Vejam, novamente aqui nós temos um sinal alternado na entrada e um sinal contínuo e variável na saída. Só que, mesmo quando a entrada está negativa, na saída eu tenho um sinal positivo. De forma que esse aqui é caracterizado por ser um retificador de onda completa. Então, para a gente se acostumar com tudo isso, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Finalmente, o terceiro exemplo, que vai fazer a mesma coisa que os dois anteriores, só que com ROCP. Então, vamos começar desenhando o circuito. O ROCP prevê um transformador comum com uma ponte de diodos. Então, a gente desenha a ponte de diodos fazendo 4 pontinhos em cruz. Os dois diodos dessas duas laterais apontando para baixo e os dois diodos das outras duas laterais apontando para cima. E desses pontinhos aqui, então, vai sair a resistência de carga deste e deste. Vejam que no desenho de eletrônica, onde não tem pontinho, não tem conexão. Então, aqui o nosso RL é o mesmo problema, de 100 ohms, com um V0 médio de 10 volts. Vamos ter na entrada 220 volts, 60 Hz. Todos os cálculos aqui são iguais ao problema anterior. As fórmulas são as mesmas. Então, o transformador é só copiar o que nós tínhamos antes. Vai ser 220 para o ROCT é igual ao ROCP. É igual ao ROCT, porque as fórmulas são as mesmas. Então, aqui o transformador vai ser 220 para 11, só que ele não tem derivação. Então, não é 11,011, é só 220 para 11, com 1 watt de potência. Os diodos. Aqui tem uma diferença no TPI, é a única diferença. O TPI aqui é só V de pico, e nós descobrimos que o V de pico lá era 15,71 volts. O ID médio e o ID máximo são todos iguais, porque as fórmulas são as mesmas. Então, o ID médio vai dar 50 mA e o ID máximo 157,1 mA. As formas de onda aqui são as mesmas do ROCT, por isso eu não vou desenhar. Então vejam, a única diferença que nós temos do ROCP para o ROCT, além do tipo de transformador, é o TPI, que aqui vai ser a metade. Ou seja, esses diodos serão submetidos a uma tensão reversa, que é a metade da tensão reversa que será submetido, ou que serão submetidos os diodos do ROCT. Então agora vamos apresentar um quadro comparativo entre os 3 retificadores. Os 3 exemplos que nós fizemos fazem a mesma coisa. É um bloquinho que pega 220 volts 60 Hz e fornece 10 volts médios para uma carga de 100 ohms. A gente sabe que não são contínuos e constantes, são contínuos e variáveis, mas na média é 10 volts. Então aqui a pergunta é, qual dos 3 utilizar? Um retificador de meia onda, um retificador de onda completa com derivação central ou um retificador de onda completa em ponte? Então aqui nós temos uma tabela que compara os resultados desses 3 exemplos. Então nós temos 3 colunas aqui
Uma com RMO, retificador de meia onda, outra com retificador de onda completa com derivação central, ROCT, e o ROCP, retificador de onda completa em ponte. E algumas características, por exemplo, o número de diodos. O RMO usa 1, o ROCT usa 2, o ROCP usa 4. Portanto, quem usa menos é o RMO, por isso essa célula está pintada em verde, que ele é o mais vantajoso neste item. O transformador. O RMO usa um transformador comum, sem derivação central, com relação de 220 para 22 espiras e 1 watt de potência. O ROCT usa um transformador com derivação central, 220 para 11,011, com 1 watt de potência. E o ROCP, o retificador em ponte, usa um transformador comum, sem derivação central, de 220 para 11. Então, vejam, o ROCP e o RMO são transformadores mais simples. E dentre os dois, porque eles não têm derivação central, dentre os dois, o que tem o menor número de espiras no secundário é o ROCP. Então, o transformador do ROCP será o mais barato, portanto, a gente pintou essa célula aqui com verde. Corrente média nos diodos. O RMO vai ter uma corrente média passando pelo diodo de 100 mA, o ROCT e o ROCP terão seus diodos percorridos por corrente média de 50 mA. Então, esses dois aqui estão em vantagem, eles têm igual valor de corrente média, estão em vantagem em relação ao primeiro, por isso os dois estão pintados de verde. Corrente máxima nos diodos. O ROCT e o ROCP os diodos estarão submetidos nesses circuitos a 157,1 mA. Como é a mesma corrente para os dois, então também a gente marcou as duas células com verde, indicando que os dois oferecem vantagem sobre o RMO. Tensão de pico inversa, aquela tensão máxima reversa que os diodos estarão submetidos. E elas definem que a gente tem que comprar um diodo com tensão de breakdown maior em módulo do que esses valores que estão aqui na tela. Então, a tensão de pico inversa para o diodo do RMO ou para os dois diodos do ROCT será de 31,42 volts. Enquanto que para o ROCP, a tensão reversa máxima que os diodos estarão submetidos é de 15,71 volts. Então, nós vemos que neste quadro aqui, aquele que tem mais vantagens é o retificador de onda completa em ponte. Então, é ele que é o mais utilizado por causa disso. Essas vantagens configuram-se em economia. O que solicita menos aos componentes é mais barato, então são componentes mais baratos. A desvantagem dele está aqui, ó, que usa 4 diodos. Porém, hoje em dia, os fabricantes já vendem a ponte retificadora com os 4 diodos integradas em um só CI, o que torna essa desvantagem aqui pequena. Então, a nossa conclusão é de que, se nós tivermos que escolher dentre os três, o mais barato será o ROCP. Isto não significa que os outros também sejam utilizados. São e são utilizados bastante. Vocês vão encontrar muito no mundo prático, aí, quando vocês estiverem atuando, os 3 tipos de retificadores. Então, com isso, a gente encerra esta aula.